Mistérios, uma ambientação sombria e paralelos devastadores. Essa é só a ponta do iceberg desse livro fantástico escrito por Carlos Luiz Zafón, e eu não poderia estar falando diferente, A Sombra do Vento. Olá, meu nome é Júlia e neste canal eu falo sobre livros, leituras, uma vida de leitora e muito mais. Se você gosta desse conteúdo, não deixe de se inscrever aqui embaixo. A primeira coisa que a gente tem que saber sobre A Sombra do Vento é que ele está ambientado ali num pós-guerra, um pós-guerra civil ali, espanhol, ali de Barcelona. Então a gente está com uma população ali que ainda está fragilizada, uma população que sofreu muita repreensão, uma população que desconfia muito, tem dificuldade em confiar nas pessoas. A gente está lidando um pouco com esse trauma e, querendo ou não, a gente também está lidando um pouco com essa ambientação também que é sombria. O Zafón, ele traz muito disso para os livros dele, essa questão mais bucólica, e isso está presente em todas as páginas do livro, e isso traz uma atmosfera que combina muito com a personalidade ali que ele desenvolve para cada personagem na história. O livro ele foi lançado em 2001, ele faz parte de uma coletânea de 4 livros, mais um de conto. O livro de conto eu já trouxe aqui no canal para vocês, que eu estou fazendo a leitura de um conto por mês. Ele está fazendo parte do TLT, então a gente vai ler toda essa coletânea ao longo deste ano. O primeiro, então, é A Sombra do Vento. No entanto, eu terminei bem antes do cronograma, porque ele é um livro realmente que você devora. Não dá pra... É muito difícil você conseguir seguir certinho aquele cronograma, gente. É muito complicado, porque você quer ali desvendar, você quer devorar. Eu adoro livros que faz isso com a gente. A gente não consegue simplesmente largar ali. A história ela vai tendo aquele enredo e vai te puxando pra frente. Sobre os personagens, a gente tem personagens, tanto os personagens principais quanto os personagens secundários. Eles são personagens muito bem construídos. Todos têm ali alguma coisa, alguma peculiaridade. Eles não são personagens rasos de forma alguma. São personagens que realmente ali têm uma relevância e têm uma importância muito boa para a história. A Sombra do Vento traz um paralelo muito interessante, porque a gente vai começar ali, ele é o cemitério dos livros esquecidos. Então a gente começa com o Daniel Semperi. O pai dele é dono de uma livraria ali muito específica, em achar livros ali muito específicos. E um dia o pai do Daniel leva ele até esse cemitério dos livros esquecidos e pede para ele que guarde o segredo deste lugar, porque é um lugar ali somente para algumas pessoas. Ali estão guardados livros. Na verdade, o local é um local muito peculiar também, traz uma outra atmosfera. Tem o Isaac, que toma conta desse cemitério também, que é um personagem também muito complexo. E quando a gente chega nesse cemitério dos livros esquecidos, a gente descobre que ali são livros que ninguém mais lembra deles. Foram livros realmente esquecidos. E o Daniel ele pode ir ali e tirar um livro daquele momento e guardá-lo. O pai dele pede muito categoricamente que ele guarde o segredo e que ele deve ser o guardião daquele livro que ele for retirar. Então ele escolhe um livro ali do Julian Carrax. Esse autor, ninguém sabe muita informação sobre ele e ninguém mais tem nenhum exemplar. Ao longo do livro, o Daniel ele se aprofunda na história, ele adora este livro e ele quer saber um pouco mais sobre o autor. E é ali que a gente começa, então, os mistérios, porque ele descobre que alguém vem queimando todos esses livros. Todos os livros lançados pelo Julian foram queimados, e existem pouquíssimos exemplares, e eles valem muito. Tanto é que em alguns momentos a gente acha ali personagens que tentam fazer uma oferta muito interessante para o Daniel, para ele vender esse livro, e ele descarta categoricamente. Ele sabe a importância que ele tem ali em guardar aquele livro. E é aí que a gente entra num paralelo muito interessante. A vida do Julian, a gente nunca tem uma narrativa completa sobre ele. A gente tem visões de pessoas distintas. A gente percebe que ele teve uma vida bem complicada, diz que ele está morto, que ele foi assassinado, mas até então ninguém tem muita complexidade sobre o que realmente aconteceu com ele. A gente sabe que ele tinha um atrito com o pai, a gente sabe que existia uma relação um pouco agressiva com a mãe dele e o pai, ele foi ali para a França, depois ele voltou,
para Barcelona e quando ele foi morto. Então ali o Daniel ele vai escavando essa história porque ele sabe que tem alguns pontos ali bem enigmáticos e bem interessantes na vida do Julian que para ele não está fazendo ainda muito sentido. Ali a gente entra num paralelo bem interessante. Porque a gente começa a perceber que muito do caminho que o Julian trilhou, o Daniel também está seguindo esse caminho. Ele também está trilhando. Muitas coisas que aconteceram ali também está acontecendo aqui. Então é meio que o passado fazendo ali uma ligação com o presente. Isso é muito interessante porque a gente quer saber o final dessa história. O final da história do Julian, a gente sabe que vai ser um desfecho mais trágico. E a gente acompanha o Daniel ao longo dessa leitura para ver como que vai ser o desfecho dele, se ele vai trilhar esse mesmo caminho que o Julian acabou trilhando para ter esse desfecho trágico. Aqui também a gente fala muito sobre como essa questão da guerra ela traz essa insegurança para a maioria das pessoas. A gente vê também que isso é refletido na relação de pai e filho. Então a gente vê muitos pais tentando proteger drasticamente os filhos, e isso também leva a uma tragédia. Isso é representado em alguns personagens, não vou contar porque isso vira um spoiler, mas isso é representado principalmente nas personagens femininas, tá? Uma questão meio de loucura também que isso é levado na história. A gente fica realmente bem estarrecido com algumas atitudes que acontecem, é bem chocante em muitos momentos do que isso foi narrado. Aqui na história, como eu disse que a gente vai trabalhar com o passado e o presente, a gente também vai ter ali duas vertentes e dois personagens ali e dois círculos diferentes que a gente vai trabalhar. Quando a gente vai para o Julian, a gente vai para os amigos dele, que é o Miguel. Eu fiz uma anotação aqui para que eu consiga sempre me lembrar desses personagens, porque eu sou péssima para lembrar nomes. O Miguel, que é um amigo que vai ser muito fiel ao Julian, a gente percebe essa correlação que tem. A gente tem o Jorge Aldaia, que é irmão da Penélope Aldaia. Penélope é uma personagem que você tem que prestar muita atenção na narrativa. E por último, a gente tem o personagem talvez mais cruel, e esse personagem ele já surge logo no começo da narrativa, já logo nos primeiros capítulos, ele já vai dar as caras, que é o Fumero. Mero é um personagem, psicologicamente, se você fizer uma análise dele, é catastrófico. A gente consegue pegar um arquétipo dele, onde ele veio de uma relação familiar bem complicada, e ele reflete muito isso na vida adulta de uma forma bem mais drástica. Vai ser o personagem que vai fazer ligação com o Fermin. O Fermin ele vai surgir ali, primeiro na história, como um mendigo. Daniel vai conhecer ele dessa forma. Ao longo da história, ele vai então ser empregado na biblioteca, junto com a família Semperi. Eles dão uma chance para o Fermin. O Fermin sofreu muito durante o período da guerra, ele sofreu perseguição, ele quase foi morto, ele tem várias cicatrizes ali pelo corpo, mas é um personagem que quase todo mundo ama ele, porque ele traz senso para a história, ele tem um carinho muito grande pelo Daniel, ele quer sempre proteger o Daniel, principalmente por essa chance que o Daniel deu a ele. Ele também é um personagem que tem um humor até muitas vezes um humor mais sombrio, mas ele traz aquele humor para a história. Ele dá o agito para a história, vamos dizer assim. Ele é um personagem central muito importante para o desenvolvimento da narrativa. Quando ele surgiu na história, eu imaginei que o Fermin fosse um personagem ali que iria mostrar o seu lado mais negativo, que ele iria ter uma mudança na história. Todos os personagens, eles nunca são bons plenamente ou maus totalmente. Com exceção, talvez, do Fumero, mas os outros personagens, ele trabalha com essa dualidade, que é a dualidade real. O Fermin, eu achei que ele iria mostrar essa dualidade já um pouco mais densa, com ele mudando de lado, vamos dizer assim. Mas isso foi bem impressionante para mim ao longo da história, e que eu terminei ali o livro gostando muito do Fermin. Ele é um personagem que me fez refletir muito depois da leitura. Na verdade, o livro inteiro como um todo me fez refletir ali dias, talvez, na narrativa com essa complexidade dos personagens, e o Fermin foi um deles. E o Fumero é quem vai fazer, então, essa ligação com o Fermin, que vai ser o personagem que vai destrinchar muita coisa com o Daniel. Eu não vou me estender muito nessa relação, porque a gente começa a adentrar aqui em pontos muito importantes para a história que devem ser ali lidos. Mas uma coisa muito importante aqui
é relação, por exemplo, sabe os livros do Harlan Coben? Não sei se vocês já tiveram contato, mas a gente tem ali nas páginas finais uma reviravolta muito grande, ou aquelas reviravoltas que fazem, parece que a sua cabeça explodir. Aqui a gente não trabalha tanto com isso. Tem reviravoltas, o final é bem surpreendente. A gente vai trabalhar criando muitas teorias ao longo do livro, e vai ser realmente no final que ela vai ser ali mais consolidada, onde vai ser mais, onde a gente vai ter mais percepção dela. Porém, aqui como os personagens eles são muito mais densos, eles são personagens muito mais bem elaborados, vamos dizer assim, não fica tanto na reviravolta, é mais no desenvolvimento, no que a gente vai descobrindo com os personagens. É com essa narrativa que vai ser realmente muito mais enigmática do que o pessoal acho que chama de plot twist, né? Do que realmente um plot twist, uau, transcendental, vamos dizer assim. E isso é um ponto muito legal. Aqui a gente vai ter então pontos relevantes aqui para a história, que é essa relação com o Julian e o Daniel. A gente vê muito do passado com o presente sendo reproduzido. E a gente também quer desvendar, seguir nessa leitura, porque a gente quer tentar descobrir se o Daniel vai cometer os mesmos erros do Julian. A gente quer entender um pouco mais sobre o Julian. A gente nunca sabe o Julian quem ele realmente é, a não ser por outras pessoas. E isso leva a que a gente tenha interpretações múltiplas sobre ele. Por exemplo, eu mesma, por vários momentos, eu passei a não gostar do Julian, depois eu passei a gostar, depois eu passei a não gostar. A gente trabalha muito com essas nuances até a gente chegar no final da história e a gente ter algo um pouco mais concretizado. E isso leva muito essa dualidade entre esses dois personagens e a correlação que eles têm e a importância que um tem para o outro. O presente e o passado, eles se conectam de uma forma muito impressionante, principalmente com esses dois personagens. Eu deixo aqui embaixo para vocês o link do TLT, caso vocês queiram fazer parte, vale super a pena. A Tiane Feltrin tá arrasando nessas escolhas. Agora a gente vai para o Jogo do Anjo, que é o segundo livro do Cemitério dos Livros Esquecidos. Também espero nada mais, nada menos do que uma reviravolta, do que personagens incríveis. Ainda não comecei a leitura, mas tenho grandes expectativas também para este livro, assim como foi com o primeiro. Se vocês querem, então, participar, eu deixo aqui embaixo para vocês acessarem, então, o link ali para tornar um apoiador da Tatiane Feltrin. Comentem aqui embaixo, tem muitas coisas que eu não quero me estender, eu não quero comentar aqui para não virar tanto spoiler, para não acabar tanto com essa magia de vocês com a leitura, que vale super a pena. Acredite, tudo que eu falei aqui, ó, é a ponta do iceberg. Tem muita coisa para ser explorada nesse livro, tem muita coisa para vocês refletirem, ó, por dias aqui. Então comentem aqui embaixo quando vocês lerem o livro, ou se vocês já leram o livro, qual foi a imaginação de vocês com o Julian, se vocês também tiveram essa nuance ali, essa relação com o Daniel e o Julian, como que foi isso para vocês também? E são pontos bem importantes, pontos que nos fazem refletir depois. Então não deixa de comentar aqui embaixo. Se vocês também quiserem ler o livro, recomendo, leiam o livro, depois venham aqui embaixo também, façam esses comentários. Eu tenho certeza que vocês vão adorar, é um baita de um livro. Eu agradeço se vocês assistiram até aqui, agradeço a vocês que estão comentando, que vocês estão curtindo, isso ajuda muito no nosso engajamento aqui. Espero que vocês gostem, espero que vocês curtam também essa leitura assim como eu curti. Não deixem também de se inscreverem. Muito obrigada e até o próximo vídeo.